Olá. Bom, então, dando continuidade, né, à primeira parte da aula da Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, do livro Ensino de Ciências por Investigação. Agora, bom, então nós trouxemos uma parte ali do referencial, falamos do Vygotsky na primeira parte, de Piaget, entre outros, né? E agora, nessa segunda parte, a gente vai entrar a respeito de como, né, o, a obra ela traz ali a questão desse planejamento, né, dessas interações didáticas das sequências de ensino investigativo. Então, aqui, deixa eu pegar minha canetinha só para a gente poder marcar. Então, aqui nessa segunda parte, a gente vai ver muito essa sigla aqui, ó, SEI. Então, a gente vai voltar aqui mais para a questão ali de atividades, né? Como que o professor ali vai trabalhar essas atividades de forma que esteja o quê? Que tenha essa interação didática das sequências de ensino investigativo. Como que isso acontece, né? E aí, algo muito importante, a questão aqui vai aparecer bastante, a questão da alfabetização científica. Então, o que diz, né, essa obra? Para que os alunos sejam alfabetizados cientificamente, ou seja, eles saiam ali daquela fase manipulativa ou conhecimento do senso comum, né? E eles, então, comecem a ser alfabetizados cientificamente. As nossas aulas, elas devem ser organizadas de maneira compatível aí com os referenciais teóricos, né? E aí os autores colocam que isso não é fácil. Então, quais são os referenciais teóricos, né, que a gente mostrou aqui, né? Os básicos ali, importantíssimos, né? As ideias ali de Piaget e Vygotsky está bem presente nos referenciais teóricos. Porém, as autoras nos trazem, né, dizendo que não é fácil. E a gente sabe que não é, pois a sala de aula é um ambiente completamente diferente dos laboratórios científicos, né? Como nos estudos aí de Piaget e de Vygotsky. Né? Piaget ele vai falar da questão ali do equilíbrio, do desequilíbrio, né? E novamente reequilibrar, e Vygotsky da questão ali da interação, né? Também é importante ter claro que não existe pretensão de dizer que os alunos vão pensar ou se comportar como cientistas, não é isso, tá? O ensino, por sequência de ensino investigativo, não seria ali formar cientistas, né? E aí, os autores, né, os organizadores da obra, ainda enfatizam, né, que as crianças elas nem têm idade para isso, nem conhecimentos específicos, nem desenvoltura no uso das ferramentas científicas, tá? O que se propõe, né, dentro desse estudo é mais simples. O que se propõe é criar um ambiente investigativo em nossas salas de aula de ciências, de tal forma que possamos ensinar, conduzir, né? O professor ali é um condutor, um mediador. E os alunos, né, nesse processo simplificado do trabalho científico, que eles possam aos poucos, né, ou seja, gradativamente, eles irem aumentando, ampliando seu conhecimento em relação à cultura científica. Então, a ideia aqui é que os alunos, né, que de aula em aula, eles possam adquirir o quê? A linguagem científica, né? Como nós mostramos aí no referencial, se alfabetizando cientificamente, tá? Então, aí é uma fala aí da Carvalho e da Saceron. E aí, o que esse estudo propõe, né, é trabalhar com sequências de ensino investigativas. O que seria isso, né? Então, as sequências de atividades, ou seja, as aulas, vão abranger tópico do programa, ou seja, do planejamento, né? É sobre a questão ali, pensando na questão da interação com materiais didáticos, onde os alunos eles vão ter condições de trazer ali os seus conhecimentos prévios, né, para iniciar e depois
de aprofundamentos, né, passando pela questão do conhecimento espontâneo ao científico, eles então entenderem essa estrutura, né, de conhecimento. Então, isso que seria a ideia, né, de trabalhar com sequências de ensino investigativas, não para formar cientistas, mas alunos, né, aprendizes alfabetizados cientificamente. Então, uma sequência de ensino investigativa deve ter algumas atividades que elas chamam ali de atividades chaves, né? Então, primeiro, vai iniciar por um problema, né? Um problema pode ser experimental ou teórico, né? Um problema contextualizado, que introduz os alunos no tópico desejado e dê condições para que pensem e trabalhem com as variáveis relevantes, né? Do fenômeno aí físico, do fenômeno científico, central ali do conteúdo programático onde se quer chegar, tá? Então, é preciso, após a resolução do problema, então tem que ter um problema, né? Uma atividade de sistematização do conhecimento construído pelos alunos, ou seja, o professor traz um problema, né? E aí, dentro do texto, vocês vão verificar que para trabalhar de forma sistematizada, né, para desenvolver o conhecimento com atividades de investigação, é proposto aqui trabalhar em pequenos grupos, tá? Então, essa sistematização, ela pode ser feita através da leitura de um texto, né, onde os alunos podem novamente discutir, comparando o que o fizeram e o que pensaram a resolver o problema com o relatado no texto, ou seja, uma comparação, não é só o fazer, né, o responder ali no automático. E uma terceira atividade, né, que eles chamam de terceira atividade importante, é a que promove a contextualização do conhecimento no dia a dia dos alunos. Então, neste momento, os alunos podem sentir a importância da aplicação do conhecimento construído do ponto de vista social, né? Então, ele aprendeu ali com a interação. Então, essa atividade pode ser organizada para o aprofundamento do conhecimento, né? Levando os alunos a saberem mais sobre os assuntos. Algumas sequências, né, ou seja, 6 aqui, para dar conta de conteúdos curriculares mais complexos, demandam vários ciclos, né, destas. Ou mesmo outros tipos de atividades, que precisam ser o quê? Planejadas. Além de ensinar ciências ou qualquer outro conteúdo, a escola exige também do professor outras funções, como, por exemplo, a questão de avaliar os alunos. Então, aqui a gente está falando na questão aqui de trabalhar ciências, né, com sequências de ensino investigativas, que são as 6, porém, né, partindo aí de um problema, elas não vão estar o quê? Elas não vão estar fora da questão de avaliar os alunos, tá? Que também é uma etapa importante. Então, essas elas chamam de inovações, né? As inovações didáticas devem estar ligadas também às inovações na avaliação. Ou seja, por que eu avalio, né? Onde eu quero chegar, né? Pois uma nova postura metodológica deve ficar ali, né? Com uma postura diferente daquela avaliação tradicional. A ideia de avaliar aqui é de uma outra maneira. Assim, o que elas propõem? Que uma atividade de avaliação ou de aplicação seja organizada ao término de cada ciclo aí, da sistematização por ensino ali investigativo. E aí, para complementar toda essa nossa discussão no livro, o livro vai trazer ali como se fosse apontando as etapas, vamos chamar assim de etapas, que eu até numerei, né? Essa numeração aqui seria a minha, para a gente poder entender. Então, quando o professor vai planejar essas interações didáticas, né, vai compor as seguintes sequências investigativas. Primeiro, a questão do problema, né? Vai trazer ali o problema para
para o aluno, tá? O problema ali é experimental. Então, existem várias experiências que trabalham com elementos, né, que são perigosos. Então, por exemplo, quando a gente fala em problemas, né, e aí trabalhar com questão de experiências, aí os autores, né, desse livro, os organizadores, as organizadoras, vão falar que tem um problema, ou seja, uma parte experimental que muitas vezes o aluno não pode fazer a manipulação porque é perigoso. Então, quem vai fazer é o professor que vai fazer, né? E aí esse problema vai ficar em formato quê? De demonstração investigativa, tá? Mas que a gente pode trazer outros problemas que pode ser utilizado outras linguagens. Por exemplo, eles colocam, entre outros, eu exemplifiquei aqui, figuras de jornal, internet, texto, né? Ou até ideias que os alunos já dominam. Então, são problemas aí não experimentais, ou seja, eu não estou utilizando ali nenhum reagente, né? Enfim. Bom, e tem dois. O problema experimental, o material didático, é o que o professor vai usar. Então, ele vai usar o quê? Algo experimental, vai fazer uma experiência, vai usar texto, figura, né? De que forma que ele pode se organizar, tá? Agora, esse material, ele deve ser o quê? Ele ter ali uma importância, ou seja, que seja intrigante para buscar a atenção dos alunos, né? Ou seja, importantes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em algo de fácil manejo, né? Para que eles possam manipular e chegar a uma solução sem se cansarem. Então, se vocês depois, né, tiverem um tempinho para ler esse livro, vocês vão ver que esse livro ele traz muitas ideias aí para serem trabalhadas na sala de aula. Novamente, olha, o problema não pode ser uma questão qualquer, deve ser bem planejado, né, para ter todas as características apontadas pelos referenciais teóricos. Então, vamos lembrar muito dos referenciais teóricos aqui. Quais são? Né? A questão de Piaget, né? Equilibração, desequilibração, reequilibração, a questão do Vygotsky, né? Que a gente também aprende com a interação, né? Então, devem ter essas características. Deve estar dentro de cultura social dos alunos, tá? Não ser algo que espante eles, mas precisa ser interessante, tá? Para que os alunos ali se envolvam, que na verdade eles possam procurar uma solução, certo? E também que eles possam colocar ali na hora da interação, né, na hora da socialização, os conhecimentos, né, que eles já tinham adquirido, ou seja, tanto os conhecimentos espontâneos como aqueles estruturados sobre o estudo ali que eles estão fazendo. E aí é a partir desses conhecimentos anteriores e da manipulação do material escolhido que os alunos irão que levantar hipóteses e testá-las com a finalidade de resolver o problema. Então, aí é muito importante a questão do tempo, né? O professor dar o tempo para o aluno. Tem uma outra etapa, né, dessa atividade aí, por investigação, que é a etapa de distribuição do material experimental e proposição do problema pelo professor. E aí, nessa etapa, vai ser colocado a importância aí do professor dividir a sala em grupos, né? Grupos pequenos. Vai distribuir o material, vai propor ali o problema, né? Confere se todos os grupos entenderam o problema a ser resolvido e tendo cuidado de não dar a solução nem mostrar como manipular o material para obtê-la. Então, deixar o aluno o quê? Investigar. Por isso que a atividade ela é chamada investigativa, tá? Principalmente, aí eles chamam atenção por trabalhar essa questão investigativa no ensino fundamental, que às vezes as experiências, né, no ensino fundamental são bastante simples e acaba sendo comum o professor, sem querer, indicar a resposta. Então, se o professor já falar a resposta, o que que acontece? Ele vai tirar a possibilidade do aluno pensar. Então, atividades para que o aluno possa ali refletir, pensar,
a gente precisa aprender a dar o tempo deles, tá? O importante ali não é o conceito que se quer ensinar. Então, aqui, quando a gente fala que o importante não é o conceito que quer se ensinar, a gente está dizendo, professor, não é para ser um professor aqui com aula expositiva, né? Mas as ações manipulativas que dão condições para os alunos levantarem hipóteses. Então, é eles que precisam ter as ideias, testar, resolver, enfim, colocar as ideias na prática, tá? E aí é a partir das hipóteses, das ideias dos alunos, que quando testadas, né, experimentalmente, deram certo, que eles terão a oportunidade de construírem o conhecimento. Então, eles vão aprender, isso que é a questão do aprender a aprender também, né? Se a gente for ver aqui. Então, as hipóteses de que quando testadas não deram certa, também são muito importantes. Olha a questão do erro, né, quando a gente falou do referencial, né, que são muito importantes nessa construção, porque é a partir do erro, o que não deu certo, que os alunos têm confiança, né, para descobrir o correto, tá? Então, o errar ensina. E aí os autores falam e ensina muito, tá? Então, a resolução do problema precisa ser feita em grupos pequenos de alunos, pois tendo desenvolvimentos intelectuais semelhantes, ou seja, eles falando ali a mesma língua, eles têm mais facilidade de comunicação. Se colocar um grupo muito grande, o que acontece? Que é comum acontecer, né? Um realiza e o outro fica lá de lado, tá? Então, o papel do professor aí, gente, mediador, ó, ele vai passar nessa etapa pelos grupos para ver se eles entenderam o problema proposto, né? Se tem, claro, né? Se eles entenderam o que foi solicitado, mas tem que deixar os alunos trabalharem, tá? Bom, depois vem a etapa da sistematização dos conhecimentos elaborado nos grupos. Então, o professor ele fica atento, né? Dar uma atividade assim não é deixar os alunos e tchau, não, é estar junto ali. Então, quando o professor, né, verifica, já deu um tempo, né, os alunos já terminaram de resolver, é hora de recolher o material experimental. Então, nessa etapa, o papel do professor é bastante importante. A aula precisa proporcionar espaço e tempo para a sistematização coletiva do conhecimento. Ou seja, eles vão falar, né? O outro vai aprender o que ouvindo. Olha a questão da interação aí, Vygotsky, né? Ao ouvir o outro, ao responder à professora, o aluno não só relembra o que fez, como também colabora na construção do conhecimento que está sendo sistematizado. E muitas vezes, né, o professor ali na aula expositiva, ele vai explicar uma teoria, às vezes aquelas palavras são tão difíceis que o colega não entende. Então, quando a gente pensa na questão de ensinar e de aprender com a interação, então um aluno, quando ele tem, né, a linguagem mais simples, o colega também constrói conhecimento, tá? E aí também o professor precisa fazer perguntas, tá? Por exemplo, ó, como vocês conseguiram resolver o problema? Então, um vai falando, outro vai falando, né? Então, o professor vai buscando que a participação do aluno, levando-os a tomar consciência do que fizeram, né? Então, aí, nesse caso, é a etapa, né? Quando o professor faz essas perguntas, e um fala, outro fala, enfim, é a passagem dessa ação manipulativa, que a gente falou na questão do referencial teórica, para a ação intelectual, né? Então, ele está construindo ali as ideias dessa questão manipulativa para a ação intelectual. Olha que bacana, né? Aí vem uma outra etapa que os organizadores aí do livro traz, que é a etapa do escrever e desenhar. Essa etapa, embora eles fizeram toda essa atividade em grupo, é uma etapa de sistematização individual do conhecimento. Então, olha a importância, gente, de todos, de ser um grupo pequeno, que aí cada um vai poder colocar o que aprendeu, ó. Durante a resolução do problema, os alunos tiveram uma aprendizagem social, discutindo primeiramente com seus pares, né, com o grupo, e depois com a classe toda, sob a supervisão do professor. Agora é necessário o quê? Um tempo para aprendizagem individual. Então, o diálogo e a escrita são atividades complementares,
mas fundamentais nas aulas de ciência, pois, enquanto o diálogo é importante para gerar, clarificar, compartilhar e distribuir ideias, olha lá, aprender com o outro, né, na interação entre os alunos, o uso da escrita se apresenta como um instrumento de aprendizagem que realça a construção pessoal do conhecimento. Aí, olha, o que cada aluno aprendeu, olha que bacana. Então, aqui esse livro ele vai trazer aqui, na verdade, uma formação para o professor, né? Como ele trabalhar a questão ali investigativa, né? Com problemas, né? Aí vem a questão das demonstrações investigativas, é uma outra etapa, onde sistematiza o conhecimento, né? E aí vem novamente o professor, ó, fazer perguntas do tipo: o que nós fizemos para resolver o problema? O que vocês fizeram? Vamos contar. Né? Então, levar o aluno ali a ter consciência das ações feitas ali naquela mediação do professor, né? Na questão da estrutura, para que ele possa, então, mostrar as evidências importantes do fenômeno que ele observou, que ele pesquisou, né, que ele se aprofundou. Então, por exemplo, perguntas do tipo, ó, por que quando eu fiz essas ações, o problema foi resolvido? Então, dão condições para que eles iniciem o processo argumentativo. E aí a questão da argumentação para trabalhar consciências, né? Então, ele começa a refletir para ele poder responder. Ou seja, se ele já tem conhecimento, é a mesma coisa, né? Você entende de um assunto, então você vai ter argumento para discutir. É isso que hoje se espera, principalmente com essa temática aqui, trabalhar as ciências. Quando a gente fala ciências, não é só a ciência ali, pensando na ciência biológica, é em todas as disciplinas, tá? Só depois de dar tempo para os alunos pensarem, exporem suas argumentações, né? E em uma interação discursiva com os alunos, o professor tem então a oportunidade de sistematizar o conceito, que foi o objetivo do problema. Aí entra o professor, né? Junto com tudo aquilo que ele já colheu ali dos alunos, aí vem o professor. Também na demonstração investigativa deve ser dada oportunidade para os alunos individualmente exporem o que aprenderam por meio, né, do trabalho escrito, do trabalho desenhado. Então, gente, é um trabalho rápido? Não. É um trabalho fácil? Também não. Mas é tudo que o professor pode o quê? Colocar em prática. E aí eu digo, enquanto professora já por um bom tempo aí. Muitas vezes a gente tem um trabalho para organizar, né, vamos dizer assim, uma atividade, né? Mas aquilo às vezes é tão gratificante que o professor ele observa, né, o quanto que o aluno ali aprendeu, de maneira diferente. E o professor então sofre menos na sala de aula e o aluno aprende mais. Então esse é o significado aí da escola, tá? E a questão dos problemas não experimentais, né? Então são nessa sequência aí investigativa, elas são bastante usadas, né, para introduzir novos conhecimentos que darão sustentação ao planejamento curricular, então, de acordo com o currículo que você estiver desenvolvendo, né? É muito comum no ensino fundamental o professor pedir para os alunos trazerem figuras de revistas, né, que não é uma questão de fazer uma experiência ali no laboratório ou nem de manipular ali algo, né, perigoso. Então, o professor também pode pedir para ele trazer o material, né? Então, gravuras, enfim, tudo que possa ajudar ele a construir um conceito. E aí, quando os alunos já desenvolverem, né, uma certa experiência nessas atividades, o professor também pode trabalhar aí como problemas não experimentais a questão de notícias, reportagens de jornais, tá? E uma observação, né, que as organizadoras trazem é que quando trabalha com figuras, só figuras, a ação manipulativa quase sempre visa a classificação das mesmas, né, organizando-as na direção da resolução da questão proposta. Muitas vezes essa questão aqui, trabalhar com figuras, né, e essa classificação, é bem utilizada aí para os anos iniciais, tá?
tem que ser algo planejado, né? Essa sequência aí, para criar condições de introduzir os alunos em outras linguagens da ciência, como a leitura de tabelas e gráficos. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente está apontando o que? As ciências, o que? Exatas, né? Então, não é só trabalhar essa sequência investigativa na ciência biológica. Leitura de texto de sistematização do conhecimento. Aqui, nesse caso, nessa leitura de texto, tá? É quando o professor, né, ele propõe o problema, ele organiza lá o grupo, né, na sala de aula, sistematiza o conceito, né? Enfim, aí ele pergunta: será, né, que todos os alunos entenderam ou somente os que falaram durante a aula? E aí? Então, a atividade de leitura e discussão, né, leitura de texto, de sistematização, deve ser pensada como uma atividade complementar ao problema. Então, tem o problema e vai vir uma leitura junto. E aí é comum, né, no ensino fundamental, nos primeiros anos lá, o texto ser lido por quem? Pela própria professora, né, porque os alunos não dominam a questão da leitura de textos, né, de muitos parágrafos, enfim. Agora, nas outras séries, né, onde os alunos já têm um domínio de leitura, são os alunos que vão ficar responsáveis pela leitura. Entretanto, o professor precisa se certificar que todos entenderam através de discussões ou de questionamentos bem organizados. Então, a leitura é um ponto importante, intelectual e científico do aluno. Bom, depois, as organizadoras, né, as autoras, também vão falar a respeito de trabalhar com essa sequência investigativa, pensando em atividades que levam à contextualização social do conhecimento, né? E ou elas colocam o aprofundamento do conteúdo. Então, são várias, né, elas colocam aí vários tipos de atividades, de contextualizações possíveis de ser planejados, e aí pelo próprio questionamento, né? A gente pode pensar numa atividade de contextualização por um próprio questionamento, por uma pergunta. E ela coloca assim, ó, as mais simples se reduzem a questões do tipo, no seu dia a dia, onde vocês podem ver esse fenômeno? Então, por exemplo, um fenômeno. E aí ela dá o exemplo da sombra, por exemplo, tá? E tem outras também. Então, isso acaba sendo uma questão assim mais simples, né? Elementar, mas vai levar o aluno na sua imaginação, lá na sala de aula, para a sua realidade. Então, isso seria a questão de pensar na contextualização, né? Levar o aluno a pensar através de algum questionamento aí que ele vai para a sua realidade e fazer o contexto com o problema colocado do professor, né? Aqui eu trouxe, e aí elas dão vários exemplos dessa questão de atividade que pode ter um contexto social, e aí tem um site, né, de um laboratório da USP, onde tem ali várias, né, interessantes aí fenômenos que podem ser estudados de forma contextualizada. E aí eu não trouxe toda a relação porque não é esse o foco. Nosso foco é entender o que seria essa contextualização social, tá? Atividade de avaliação ou aplicação, finalizando aí a questão, né, da sequência investigativa, sequência de ensino investigativo. Então, essa sequência pode ser formada por um ciclo ou por vários ciclos, né? Mas no final, as atividades devem ter o quê? No final, uma avaliação, tá? Não deve ter o espírito de uma avaliação somativa, que vai visar a questão da classificação dos alunos. A quem aprendeu, por exemplo, se desenvolveu mais na alfabetização científica ou não. Não é isso. Todos aprenderam de algum ponto. Ele saiu de um ponto A e foi para um ponto B, né? Mas essa avaliação ela tem que ser o quê? Formativa, ou seja, um instrumento para que o professor confiram se estão ou não aprendendo. E aí não vai importar quem está mais ou menos, né? Aprendeu mais ou menos, tá?
Então, avaliar os conteúdos, olha lá. Então, aqui ela também vai falar a respeito dos conteúdos conceituais e dos atitudinais. Então, é muito comum avaliar os conteúdos o quê? Conceituais, é uma tradição, né, do ensino. E as autoras colocam que os professores não têm dificuldade de construir instrumentos para essa avaliação tradicional. Ou seja, conceito, eu vou perguntar o que é, né? E aí ele já tem uma resposta ali direta, uma resposta decorada. O que propõe, né, nessa questão aí de trabalhar aí a questão desse desenvolvimento da alfabetização científica, né, seria na questão, no foco da aprendizagem conceitual, mas de que forma? Planejada, sob a forma de questionamento, né? Não é ali direta, né? Dá um texto e faz um questionário. Não é isso. Então, trabalhar de forma investigativa é isso. A gente vai, sim, dar um questionamento, né? Vai construir ali um painel, né? Enfim, pensar em cruzadinhas, algo que você pode ali avaliar o aluno, tá? Então, e mesmo com essas atividades, a gente consegue avaliar aí, ó, os conteúdos processuais e atitudinais, né? Então, o que significa o conteúdo processual e atitudinais, né? Eles não são comuns de ser avaliados na escola. O que é comum ser avaliado na escola é o conceitual, o conceito, tá? Mas nessas sequências investigativas, elas vão fazer parte integrante do ensino de ciências, né? Por quê? Porque o professor ele já consegue verificar o ponto ali de onde o aluno partiu e onde ele chegou, através das suas atitudes. Então, olha lá, ó, quando na etapa da resolução do problema em pequenos grupos, observando os alunos se eles colaboram entre si na busca da solução do problema, eles apresentam um comportamento que indica o quê? Ó, conteúdo ou aprendizagem atitudinal. Eles estão colaborando, eles estão se respeitando. Então, aí eu já consigo avaliar. Se eles estão discutindo, né, buscando ideias ali para testar as hipóteses, né? Então, isso é uma aprendizagem processual. Olha lá que bacana. Então, é preciso ver quem não participa, nem em termos de atitude e nem em termos de processo. É por isso que o professor tem que ficar ali atento nos grupos, né? Então, essa avaliação, né, que vai pensar os conceitos, o desenvolvimento ali de aprendizagem atitudinal ou processual, deve ser feita por enquanto que os grupos estiverem trabalhando. Então, esse é o papel ali do professor nesta etapa da aula, tá? Quando a discussão é aberta, né, o professor para a classe, os comportamentos que indicam uma aprendizagem atitudinal são, por exemplo, os alunos esperar a vez de falar, prestar atenção, né, considerar a fala do colega, enfim, né? Comportamentos relacionados ao domínio procedimental podem ser observados quando o aluno descreve as ações observadas, relaciona causa e efeito, vai explicar o fenômeno ali que eles observaram. Então, olha só que bacana. Então, quando a gente fala em conceitos, né, que isso tem muito nos documentos aí, a gente vai trabalhar os conteúdos, não conceitos, os conteúdos conceituais. Então, conceito, ok. Os procedimentais e os atitudinais. Aí já, né, dá um nó ali no professor. Então, olha como aqui, dentro dessa atividade, né, de sequências de ensino investigativo, como a gente consegue ali ver bem claro qual é a diferença de cada um. Então, gente, é um livro, assim, muito importante, tá? E aí, para a gente estar concluindo, o trabalho escrito dos alunos aparece a aprendizagem atitudinal quando descrevem os verbos de ação no plural, olha lá, ó, mostrando respeito pelo trabalho feito em grupo, ou seja, nós, né, enquanto grupos, chegamos a determinado sentido, determinada conclusão, determinada hipótese. Olha aí uma aprendizagem atitudinal. Eu não descobri sozinha, né? Eu descobri com o outro. Olha o Vygotsky aí na interação, né? Então aqui é uma avaliação da aprendizagem atitudinal.
A aprendizagem procedimental é evidenciada quando relata por meio do quê? Do texto, né? A sequência das ações que eles fizeram, como que eles investigaram, enfim, né? Os procedimentos. E em cima de tudo isso, a gente tem o quê? O conceito. Então, eles estão ali, ó, trabalhando na aprendizagem, no desenvolvimento. Vão passar da fase manipulativa para o quê? A científica. Então, concluindo, tá? Esse livro aqui daria para a gente conversar muito mais, que é muito bom. Uma avaliação pensada como formativa, realizada no decorrer do ensino de uma sequência, né? Por investigação, tem a finalidade de criar oportunidades para uma autoavaliação por parte dos alunos. Isso é uma coisa que as escolas ainda, né? Infelizmente, não fazem. Não se entendeu ainda o que é isso. Cabendo ao professor orientá-los no reconhecimento de seus avanços e nas conquistas que ainda precisam ser alcançados. Então, gente, olha lá, desenvolver aí um trabalho, né? Consequência investigativa, dá conta de tudo? Vai ensinar tudo ao mesmo tempo? Não. Mas está o professor ali para verificar, apontar, né, o que o aluno avançou, o que ele precisa ainda alcançar. Então, são atividades ali que dá para trabalhar em todas as disciplinas. Então, você, professor polivalente, né, que precisa ter a visão ali do geral, fica essa ideia. E para os professores especialistas, eles também podem trabalhar de forma interdisciplinar com outros colegas, né? E o polivalente, ele vai ser interdisciplinar com ele mesmo, enquanto pessoa, mas com as diferentes disciplinas que ele vai ministrar. Ok, gente? Então é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.